Caros espectadores, sejam bem-vindos ao 21º dia das nossas atividades referentes ao mês do RPG brasileiro. Como vocês sabem, podem ver, né? Meu nome é Lu Cavalheiro e eu quero hoje fazer algo bastante especial. Nós comemoramos o mês do RPG em dezembro por conta do lançamento de Tagmar, o primeiro RPG brasileiro que foi lançado em 21 de dezembro de 1991, há exatos 31 anos. Só que ao invés de mostrar para vocês aqui nesse canto, eu vou mostrar aqui na minha mão. Eu tenho um Tagmar físico primeira edição, com direito aquela tabelinha que vem junto com ele. Tá intacta, bonitinha. O livro está em excelente estado. Não vendo, não empresto, não dou, porque por mais que eu não jogue mais Tagmar hoje em dia, isto é uma relíquia, tá? Vocês podem, vou deixar as páginas amareladas aqui, vocês podem ver, não sei se, deixa eu segurar de frente para a câmera, né, imbecil? Vocês podem ver, tá aqui, ó, não é um dummy, é o próprio. Tagmar é uma fantasia de RPG medieval que foi criado por Marcelo Rodrigues, Igor Moraes Esteves da Silva, Júlio Augusto César Júnior, Leonardo Naum Pache de Faria, tá? Tem os créditos aqui, tem mais gente que participou, mas enfim, hoje eu quero fazer um bagulho bem especial pro dia do Tagmar RPG. Poderia pegar e falar dele? Teria. Mas eu acho que, honestamente, não tem muito o que dizer sobre Tagmar que vocês já não saibam. Ele é um RPG de aventura medieval, de fantasia medieval, tá? Como pode ser visto aqui na capa, ó. Fantasia medieval. Aqui, ó. Entendeu? Ele é jogado utilizando dados de 10 e 20 faces. Algo comum na época, principalmente para fantasia. E ao invés de falar sobre Tagmar, que vocês já conhecem, eu quero fazer menção a alguma coisa que eu sempre achei muito interessante na capa. Tudo bem. Lembra quando eu falei de Millennium, que as capas dos RPGs brasileiros dos anos 90 não eram lá grandes coisas? Mas vamos dar uma olhada aqui na capa do Tagmar. Vou levantar aqui um pouquinho para ficar em cima do crédito. O personagem em primeiro plano, esse cidadão aqui, na verdade é uma mulher, algo realmente complicado. E é uma mulher vestindo armadura com um machadão na mão. E olha, ela está realmente vestindo uma armadura, não é um biquíni tipo a Tyrese Flare do Golden Axe. É uma representação bem digna, bem realista do que seria uma mulher em combate no cenário de fantasia medieval. Entendeu? Nada de quanto menos armadura, mais classe de armadura. Entendeu? As famosas paladinas de biquíni de metal. Enfim. As artes internas são bem simples, ele é todo preto e branco. Algumas são simples até demais, coisa que não desmerecendo o artista original, mas eu conseguiria desenhar. Olha que eu não sei desenhar, deixa eu mostrar uma aqui que entra nessa categoria. Aqui. As artes são bem simples, como se pode ver, o que não é um demérito para o jogo, muito pelo contrário. Eu acredito que muito mais importante do que você ter um livro bonito é você publicar o seu RPG, entendeu? Enfim, Tagmar está aí com suas 185 páginas, incluindo uma aventura pronta, para mostrar que
O importante não é ficar bonito, o importante é fazer. Como todo RPG do início dos anos 90, ele tem os seus defeitos mecânicos, normal, tá, gente? Não dá pra dizer, também não dá pra não criticar Tagmar, mas não podemos ignorar que foi esse senhorzinho aqui, o primeiro RPG brasileiro, e foi ele que abriu as portas para que nós hoje escrevêssemos os nossos primeiros RPGs. O que o pessoal da Dragão faz de falar que Tormenta foi o primeiro RPG brasileiro? Entendeu? Desculpa, só cola com criança. Tormenta como RPG, ele surge depois de Tagmar. Eles podem falar que é o primeiro RPG D20 brasileiro, mas aí a gente sabe, né? Deixa eu até soltar o livro. D&D não é RPG, caralho. Valeu? Ah, você não gostou de eu chamar de dizer que D&D não é RPG? Pra você. 2. Pode até escolher, direita, esquerda, os dois. Enfim, hoje eu quero fazer algo diferente com vocês. Vou falar real. Tem uns 15 anos, pelo menos, que eu nem abro esse livro direito. Então, não se espantem, porque eu vou ter que consultar o livro constantemente. Eu quero fazer um especial criando um personagem de Tagmar ao vivo, ou melhor dizendo, não estou transmitindo ao vivo, mas gravando para vocês verem, tá? Então, eu já deixei adiantado duas ferramentas que eu vou precisar aqui para isso. Primeiro, um lugar para anotar a ficha, um bom e velho bloco de notas. Eu não tenho uma ficha editável do Tagmar primeira edição, senão eu estaria usando. Na real, nem procurei para ver se existe. Então, se existir, quem quiser e puder me apontar onde encontrar, eu agradeceria um bocado, tá? E eu tô aqui também com o Fari. O Fari é uma ferramenta uma das mais famosas, como o Roll20. Ele é uma Virtual Tabletop. Nossa, que inglês macarrônico. Uma mesa de jogo virtual. Ele foi criado primariamente para Fate, mas você encontra fichas para quaisquer sistemas. Infelizmente você não encontra para Tagmar, e eu pensei que me daria um trabalho fodido criar uma ficha para Tagmar só para fazer esse episódio. Então vou usar o Fari só como rolador de dados, ok? Mas vamos voltar à anotação da ficha. A ficha eu vou anotar em modo texto mesmo, tá, gente? Sem muita firula, sem nada. E vou seguir os passos indicados pelo livro no processo de criação de personagem, certo? Então, vamos começar aquele nosso momento de quem sabe faz ao vivo, com a diferença que nesse momento eu nem sei o que eu estou fazendo, porque como eu disse, tem mais de 15 anos que eu não jogo essa caralha. Então vamos nós. O tamanho da fonte está aí grande para que vocês consigam ler no vídeo. Vamos pegar aqui, criando personagens. Tô procurando aqui no livro, tá, gente? Tabelas, blá 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 blá. Introdução. Em vez de escolher um dos 12 arquétipos, eu vou criar um personagem, tá? Utilizando o método de personagem. Vamos nós. Primeiro, você escolhe uma das raças. As raças em Tagmar são humanos. Pela madrugada, né? Não preciso dizer o que é um humano. Tem 8 bilhões dessas porras só nesse planeta, imagina no mundo fantasia. Os pequeninos, porque a época da escrita de Tagmar, tanto Hobbit quanto Halfling eram termos protegidos por propriedade intelectual. A gente vê essa explosão de filmes e séries sobre o Senhor dos Anéis agora, porque a morte do Tolkien foi nos anos 70, então
Senhor dos Anéis entrou em domínio público, então não pode usar Hobbit. Halfling, D&D vive renovando a propriedade intelectual do nome. Então Tagmar resolveu dar a pernada em todo mundo, chamar de pequenino mesmo e vai pra puta que pariu. Anões, elfos, que se dividem em elfos florestais, elfos dourados e meio-elfos. Tá? Cada raça tem um ajuste nas suas características. Por isso que é uma escolha importante se fazer no início. E por isso que a gente fazia muita piada de que a quantidade de elfos dourados, apesar deles serem escritos como uma raça rara, a quantidade de elfos dourados de jogadores, como personagens jogadores, era imensa, porque são os que fornecem os melhores ajustes. Noção de equilíbrio mecânico? Para que isso, gente? Faz um equilíbrio narrativo que está muito bom. Eu vou pegar e vou criar um elfo florestal. Então vamos anotar aqui. Raça. Elfo florestal. O próximo passo é a escolha de profissão. Profissão é o termo que eles encontraram para contornar o uso do termo classe. Entendeu? Por isso são profissões definidas como profissões de aventureiros. Guerreiros, ladrões, para não usar a palavra ladino por razões óbvias, sacerdotes, idem para clérigos, magos, rastreadores, que é uma das melhores traduções para a palavra ranger, embora a classe em D&D mesmo não faça isso. Por isso que na terceira edição, pelo menos, o ranger é ranger mesmo em português. E os bardos. Como é um jogo do início dos anos 90, de fantasia medieval, ele ainda é influenciado por AD&D. Então, tem algumas raças não podem pegar determinadas profissões. A dizer, nem os pequeninos nem os anões podem ser magos, rastreadores ou bardos. Coisas dos anos 90, gente. Dá um desconto. O vovô aqui tem 31 anos. Enfim. Já que eu escolhi um elfo florestal, eu posso ser qualquer coisa. Vou fazer um bardo. Só de sacanagem. Ok. Deixa aí por enquanto. Vamos às características principais. As características são intelecto, capacidade de raciocínio e memória, aura, que é a conexão do ser com as forças místicas da natureza, carisma, que é carisma, força, não preciso explicar, preciso, e agilidade. Acontece que você não escolhe os seus atributos, você rola. Mais uma coisa dos anos 20, dos anos 90. Para determinar cada um desses atributos, que eu vou anotar aqui, que são chamados de características, eu tenho que parar de usar atributo. Intelecto, aura. Eu tô olhando pro lado porque o livro tá aqui na mesa, tá, gente? Não sei se dá pra ver no feed. Carisma. Força. Físico, que eu não falei, mas se refere ao vigor físico do personagem. E agilidade. São 6 atributos, tá?
Ok. Agora eu vou sortear os atributos. Para isso eu vou passar para o Fare. E vou rolar 3d10 e descartar o menor valor e somar os outros. Então nesse aqui eu descarto 4, eu tenho um 11. Eu vou anotar aqui 11. De novo, tem um 14. De novo, 9, 7, 16. De novo, 19. Nossa, monstro. 7, 4, 11. E o último atributo, 15. Então, como eu já rolei, eu vou voltar para as minhas anotações de ficha. Vocês vão ver que eu anotei aqui em background. E vou distribuir de acordo com a profissão. Vou voltar aqui no bardo. Bardos priorizam carisma, aura, intelecto e agilidade nessa ordem. Então, eu vou ser a pessoa ignorante e tacar o carisma, 19. Eu vou colocar esse 16 na aura e esse 15 no intelecto. Vou colocar o 14 na agilidade e força e físico ficam em 11. Então vou até apagar essa linha aqui, conferindo. 19 já foi atribuído, o 16 foi atribuído, o 15 foi atribuído, todo mundo foi atribuído. Só que lembra que eu falei que cada raça tem os seus modificadores? Elfos florestais tem mais um de intelecto, então isso vira um 16. Mais um de carisma, que me dá um carisma monstro de 20. Menos um em físico. E mais um em agilidade. Certo? Esses são os meus valores finais após a modificação, os modificadores raciais. Agora vem os modificadores de atributo. Modificador de atributo que o sistema chama? Deixa eu ver aqui, só um minuto, gente. Ele chama de ajuste final. Cada característica corresponde a um ajuste. Então vamos nós. 16, 17 é mais 2. Esse monstrinho 20 é um mais 4. Entre 9 e 12 é 0. E um 15 é um mais 1. Então eu já criei as minhas características com seus ajustes. Os ajustes vão ser utilizados na hora dos cálculos de rolagem de perícia e tal, que a gente não vai ver aqui porque eu não vou fazer um Tagmar solo, eu só vou fazer a criação do personagem. Estágio. Estágio nada mais é do que o termo que Tagmar usa para nível, e todos os personagens começam no estágio 1. Idade. Idade fica a seu critério, mais o livro dá orientações. Os elfos
podem começar entre 25 e 300 anos. A idade não possui função nenhuma no jogo, é só para melhor caracterizar o seu personagem. Eu vou colocar aqui uns 75, que ele já teve um tempinho de experiência dele e tal. Altura e peso. Altura e peso é determinado por rolagem de dados também. Então vamos voltar pro Fari. Como é que eu determino isso? Jogo 2d10. Tá. (17). Aí eu vou consultar na tabela da página 13. Vou colocar mais perto aqui, ó, nessa tabela. Vou procurar a linha 17 correspondente aos elfos. Vamos voltar para as anotações. 17 para elfos, ó, temos altura 177 centímetros e peso igual 67 quilogramas. Além disso, é preciso determinar a sua classe social. Em Tagmar, ele tenta ser bem histórico nesse ponto. As classes sociais são rígidas. Elas se dividem em ex-escravos, ex-servos, seres livres, pequenos comerciantes, artífices, grandes comerciantes, baixa nobreza, alta nobreza. Certo? Nesse ponto, ele segue a tabela mais ou menos histórica da Idade Média histórica mesmo, tá? É um ponto problemático, na minha opinião? É. Porque pré-assume que existe escravidão e pré-assume todos aqueles estereótipos narrativos típicos de fantasia medieval que não eram discutidos nos anos 90, mas estamos em 2022. Falamos em decolonização e outros fatores extremamente importantes na construção de um jogo, porém não vamos cometer o anacronismo de julgar com os olhos de hoje um livro de 30 anos atrás. Vamos fazer apenas a ressalva que ele cometia esses erros, mas era um erro comum de ser cometido na época dele, tá? Não é passação de pano. É não incorrer em anacronismo. O jogo foi escrito em 91, quando eram raríssimos os autores, como Mike Pondsmith, que já tinha esse tipo de preocupação na época, vide Castelo Falkenstein. Mas, via de regra, essa preocupação não existia naquela época, diferente de hoje. Espero. Como eu não estou adotando um arquétipo, eu tenho que descobrir a minha classe social. Mais uma vez isso é rolado. Vamos voltar para o Fari para fazer a rolagem de dados. Cadê o Fari? Achei. Mais uma vez eu rolo 2d10 e comparo na tabela de acordo com a minha raça. 6. Um elfo florestal 6. A classe social dele é livre. Eu vou dar uma lidinha aqui no que sair. Vou anotar primeiro. E vou ler o que isso significa. Seres livres são, na verdade, homens, elfos, anões ou pequeninos que não têm nenhuma habilidade especializada, mas possuem sua liberdade, ganhando por seu trabalho, seja agricultor, soldado, marinheiro, etc. Os seres livres, embora ganhem por seu esforço, não costumam ser bem remunerados, tendo pequeno número de moedas e equipamento barato. Agora é religião. O jogador deve escolher agora o deus patrono do seu personagem consultando a lista abaixo. A escolha de um deus não é obrigatória, a não ser para os sacerdotes. Como eu sou um bardo?
não vou pensar muito não. Palier. Que é o deus do conhecimento e magia. E olha que bacana, por último, o nome do personagem. Nossa, meu Deus do céu. Como isso é um exemplo, o bardo. Ridículo, né? Eu sei. Bom, agora o livro passa para os arquétipos e blá. Habilidades. As habilidades são divididas em... As habilidades, como vocês devem conhecer outros sistemas, as perícias, elas são divididas em 5 grupos. Subterfúgio, ações furtivas, covardes, dependentes de perícia e inteligência, mas sempre com potencial criminoso. Manobras são que lidam com movimento ou ações físicas. Influência, treinamento no campo do diálogo, da persuasão e blá blá blá. Profissional são as profissões liberais de Tagmar, como carpintaria, não sei o que, bem Idade Média. E geral são aquelas que não caem em nenhuma outra categoria. Certo? Cada classe peraí. Bom, desculpa ter parado para ler em silêncio. Como eu disse, tem 15 anos que eu não jogo esse jogo, pelo menos. Então eu estava verificando aqui se eu estava entendendo mesmo o que eu estava lendo. Bom, cada classe possui um determinado número de pontos em cada categoria que ele pode usar nesse primeiro estágio. Estou fazendo um bardo. Então eu tenho 3 pontos para gastar com habilidade de subterfúgio. Eu tenho 3 pontos para gastar com manobra. Eu tenho 5 pontos para gastar com influência. 2 para gastar com profissional. E 2 para gastar em geral. É a vida. Um bardo que não tem condições de saber escrever. Deixa eu ver se a habilidade de escrita serve para isso mesmo, se eu entendi direito. Navegação, trabalho mental. Ah, tá, não. Entendi. Vamos primeiro distribuir os pontos, então? Vamos começar gastando os de subterfúgio. Eu tenho 3 pontos nisso.
eu vou colocar ações furtivas 1. Algumas habilidades são mais caras do que outras, como ações furtivas. Então eu gastei 2 pontos nessa brincadeira para ter 1 nível em ação furtiva. E disfarces 1. Isso já matou os 3 pontos que eu tinha em subterfúgio. A cada nível de habilidade você soma o ajuste da característica. Ações furtivas é por agilidade, então tenho mais 1. E disfarces é por intelecto, tenho mais 2. Próximo grupo. Manobra. Tenho 3 também. Acrobacia. Também a mesma coisa, é 2 por 1. Ela usa o modificador de agilidade, que é mais 1. E esquiva 1, mais 1, porque ela também usa o modificador de agilidade. Próximo grupo, influência, eu tenho 5 pontos. Então eu vou colocar canto 1, que usa o modificador de carisma, que é mais 4. Música instrumental, também 1, que usa o modificador de agilidade. Tá. O livro está dizendo. Hein? Vou colocar até 2 nisso. Porque não custa, né? E persuasão, que é 2 por 1. Então vai ficar 1, só que ela usa o modificador de carisma, mais 4. Tá ruim não. Sei conversar. Exemplo, bardo sabe conversar bem até. Vamos pro próximo grupo. Profissional. 2 pontos apenas. Medicina, que é 2 por 1. Soma com intelecto. Qual é o meu ajuste de intelecto? Mais 2. E por fim, geral, que eu tenho mais 2, que eu tenho 2 pontos. Vou usar percepção, que é 2 por 1. E é baseado em inteligência. Foi. Gastei minhas habilidades. Casos especiais. Uso de habilidade sem nível. Você usa na coluna -7 da tabela de resolução. Entretanto, a ficha tem algumas habilidades marcadas com asterisco. Então, vou ter que passar para a tela cheia para poder mostrar para vocês. Só um minuto. Voltando para a tela cheia. A ficha, ela possui algumas habilidades marcadas com asterisco. Não sei se vai ficar legível essa caceta, devia ter escaneado. Por exemplo, música instrumental, destravar fechaduras. Se a habilidade está marcada com asterisco, você não pode nem tentar. Você tem que ter gasto um pontinho nela para isso. Ação conjunta. Nossa, tem regra de ação conjunta? Não lembrava disso. Alfabetização. Resumindo, todos os anões e elfos, por serem membros de raça sábia escrita, sábias antigas, são alfabetizados. Tem habilidade escrita no nível 1, já de graça. Onde é que está escrita, gente? Ela é geral. Então, voltamos aqui na ficha. Escrita 1 mais 2, porque ela é baseada em intelecto. Ferramentas e equipamentos.
Ok. Isso é mais à frente. Vamos continuar a criação de personagem. Calcular a energia física do herói. Energia física, também conhecida como pontos de vida. É curioso que eles esperam você chegar nessa parte para descobrir se seu personagem é um natimorto ou não. Ou seja, se ele tem um tamanho e um peso nos quais eles são incapazes de sobreviver. Você faz todo esse trabalho em vez de fazer essa verificação logo no início, já que os atributos são rolados, você espera o cara descobrir a porra toda de perícias e o caralho é 4 pra saber se o personagem é um natimorto ou não. Vai vendo. Bom, é uma tabela em que você cruza o peso com a soma da força e do físico. Cadê? Minha força e físico é 21. Ok. Meu peso é 67, então é entre 60 e 69. Isso me dá 12 pontos de energia física. Energia heróica. Energia heróica é o famoso Just a Flash Wand. Não, tô brincando. Energia heróica é... Como eu posso explicar isso? É uma espécie de plot device, tá? Que permite que seu personagem aguente danos além da energia física dele, tá? Para calcular, você rola um D10 Para calcular, você rola um D10 e confere na sua classe social. Então vamos para o rolador de dados. Onde é que tá? Tá aqui. Só um minutinho, o computador resolveu dar isso, volta. Isso. Vamos rolar um D10. O bardo, quando você rola ele tem meros 6 pontos de energia heróica. Vamos anotar aqui. Nova ortografia. Próximo. Velocidade base. Quantos metros você se move por turno sem estar com carga nem nada que impeça seu movimento? Divida a altura do seu personagem por 10 em centímetros, né? Então, cadê? A altura é 177, arredonde para cima. Então, dá 18. E some o ajuste de físico. Que ajuste de físico? Minha velocidade base é 18 metros. metros por turno. Agora vem a parte
que eu odiava no Tagma. Porque o capítulo de combate e magia é antes do capítulo de equipamento. Jesus amado. Ambientação. Mecânica do jogo, pertences e afins. Hum. 13 moedas de prata e 20 de ouro, de cobre. Por que eu estou dando essa olhada na frente? Porque eu preciso disso para determinar o valor de armadura. Bom, vou comprar uma armadura de couro leve. Duas moedas de prata. Isso me dá uma defesa de couro leve. Eu tenho que consultar agora o meu valor de agilidade, que é 15. Na tabela isso me dá um 3. Grande. Aprendendo a usar armas. Cada profissão, quando a criação mudança de estágio, ganha um certo número de pontos nas habilidades de combate. As armas são divididas em pequenos grupos de armamentos parecidos. Beleza. O nível não pode ser maior do que o estágio, tá lindo. Tá. O bardo recebe 2 pontos. Eu vou utilizar para comprar a grupo de um nível no grupo de armas de corte médio espadas. Agora vamos fazer a nossa tabela de armas. Certo. Não vou olhar o preço da espada agora, mas vou assumir que comprei uma. Então vamos nós. Como é que eu faço a minha tabela de armas? Primeiro eu tenho que somar o ajuste de agilidade com o nível no grupo da arma. Meu ajuste de agilidade é 1. E meu nível na arma também é 1. Então eu tenho que olhar na coluna 2. Procure na tabela. Lembra como eu disse que é uma espada. A linha que corresponde à arma que você quer preencher primeiro. Aí eu vou... A cada número que está aqui anotado, eu vou somar essa soma da habilidade com o meu ajuste de agilidade. Ou seja, como é 2, eu vou copiar todas essas linhas aqui. Vou usar um tab mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, eu vou usar só
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9, 20. Vou reduzir aqui o tamanho da fonte um pouco. Continua legível. E tá tudo na mesma linha. Espada. Então, ao valor que está aqui na tabela do livro, eu vou somar o somatório. Ficou pavoroso, eu sei. Mas é a vida. Meu somatório é 2, então... vamos nós. Mais 5... mais 4, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1, mais 0, menos, peraí, só até 8, menos 1, menos 2. Entre 9 e 15 agora. Mais 2, mais 1, mais 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 1, 2, menos 3, menos 4, menos 5. Isso. Menos aqui no 16, menos 3, menos 4, menos 4, menos 5. Eu fiz alguma lambança em algum lugar. Deixa eu voltar aqui. No 8 tem que estar dando mais 2. Não, no 8 não está dando mais 2. Não, no 8 tem que estar dando menos 2. Mais 2. No 15 tem que estar dando menos 4. Vamos lá. Menos 1 no 16. Ah, tá, é porque tem a linha 21. Tem a coluna 21. Menos 6. Não me perguntam, agora eu não lembro como é que funciona o combate, só estou criando a ficha. Eu sei que eu rolo o dado, comparo com a defesa da pessoa e vejo o resultado numa tabela. Os detalhes eu não vou lembrar agora. Mas o que falta para eu criar meu personagem? Tá. Dano 100%, 75%, 50%, 25%. Espada, o dano base da espada é 20. Vou copiar porque eu tô com preguiça de fazer essas contas de cabeça.
Então minha espada, no caso de dano 100% dá 20, por aí vai. Bom que já deixa isso convenientemente anotado. A absorção, estou usando um couro leve, né? Estou usando um couro leve. Uhum. Vamos lá, eu sou um bardo, então eu tenho que saber qual é o valor de karma. Se tivesse feito um guerreiro. Agora eu entendo porque tanta gente fazia guerreiro em Tagma. Nossa. Meu valor de aura é o 16. Hum, 16 me dá 2 karmas por estágio. Então eu tenho karma 2. Resistência à magia. Ah, isso é fácil. Ajuste de aura mais o estágio. Meu ajuste de aura é 2, meu estágio é 1. Então minha resistência à magia é 3. Tá. Adquirindo magia. Meu intelecto é quanto? 16. Então eu tenho 5 pontos para adquirir as minhas magiazinhas de barro. E todas elas são uma porrada no custo, misericórdia. Vou pegar
amizade e controle de voz. Amizade custa 4 por 1 e controle de voz é 1 por 1. Fecho os 5 pontos que eu tenho direito. Em Tagmar você não adiciona os seus ajustes de características das magias, então elas vão ficar um mesmo. Vamos ver o que cada uma faz? Amizade. Alcance. Esse encanto torna a vítima mais receptiva a ideias do evocador caso ela falhe em sua resistência à magia. Conforme o poder do efeito, mais subserviente a vítima se torna, até o ponto que sua personalidade se anula. Uou. A próxima é controle de voz. Essa magia permite que o voz controle a sua voz de maneira perfeita, fazendo com que ele ganhe ajustes para o nível de dificuldades da habilidade canto. Ah, beleza. Serve para bombar canto, em resumo. O que mais falta? Pertences e afins. Já comprei uma espada e um couro leve. Podia ter comprado uma espada, porque uma espada são 2 moedas de ouro, e eu, como ser livre, como homem livre, não tenho esse dinheiro todo. Foi só para fazer o exemplo, eu não vou refazer essa tabela de novo. Aí tem a capacidade de peso, então eu vou calcular aqui. Evolução, subindo de estágio, que não é importante, então ambientação, que descreve o cenário, a tabela. Aí tem uma descrição melhorzinha dos deuses. Ensinando a ser um narrador. E Blau. Bestiário. E é isso. Terminei a criação de personagem em Tagmar. Vou jogar com essa criança? Não, não vou. Porque foi só um exemplo e vocês viram que eu fiz um gasto aqui que não podia. Espada, eu não teria condições de comprar uma. Mas tudo bem, acontece. Foi só para demonstrar o método de criação de personagem. Eu queria que esse número aqui, esse somatório, tivesse dado baixo só para mostrar a frustração que acontece aos jogadores. Porque existe a possibilidade de seu personagem ser um natimorto, ou seja, você tem que, depois de fazer esse gasto todo de perícias, você descobrir que seu personagem é fisicamente inviável e ter que jogar isso tudo fora e fazer de novo. Não, tô de sacanagem. Bom, é isso. Criamos um personagem Tagmar. E ele, exemplo, o bardo. Não tá na ficha bonitinha, mas tá o suficiente para, se você pegar e quiser jogar, você só tem que dar um jeito nas finanças dele, porque ele não tem dinheiro para pagar pela espada que ele tem. Eu vou fazer a compra de itens, porque compra de item é compra de item. Você consulta a tabela, consulta com dinheiro você tem. Regra de carga, por consequência, não vai dar para fazer, mas ela é bem simples. E é isso, criamos um personagem Tagmar nesse especial Tagmar. Agora eu quero passar por umas considerações finais. Bom, hoje, 21 de dezembro de 2022, nós comemoramos os 31 anos de Tagmar. 31 anos em que se escreve RPG no Brasil. Existem muitos
RPGs de autores brasileiros, que vão desde o OSR, ou Dragon 2, que está no seu financiamento coletivo. Acho que acaba hoje. Deu branco. Tem vários RPGs, desde o OSR até os mais fora da caixinha, que nem o que a gente fez, o que eu fiz ao vivo com vocês aqui durante essas atividades na temática histórico, que é o Até que a Morte nos Una, passando por zilhões, literalmente zilhões de temáticas. Você gosta de uma história de ação, aventura e pancadaria e tal, você vai achar um RPG para isso. Ah, você quer um RPG de capturar monstrinhos para fazer rinha de gato, você vai achar também. Você quer um RPG de exploração de um mundo aberto, você vai achar também. E tudo de autores nacionais. O RPG brasileiro não fica em nada a dever para os produtos estrangeiros, muito pelo contrário. Nós temos aqui gênios como César Capacle, Jorge Valpassos, Tarcísio Leite, que produzem, Igor Moreno, que produzem jogos do Arco da Velha, conforme eu fui mostrando alguns aqui. O Maiotrip, por exemplo, eu achei literalmente uma viagem na maionese, mas no bom sentido da coisa. O Igor até comentou, escrever no Facebook, que escrever o jogo foi uma viagem. Mas nós temos muitos autores nacionais bons. Não estou dizendo para vocês não jogarem os RPGs gringos. Não, foda-se, joga. Até porque tem muito RPG gringo que é bom também. Ninguém tá falando para você, não, só vou consumir produto nacional. Não. Só vou jogar RPG, sim, então não jogue D&D. D&D não é RPG. Mas conheça pelo menos os RPGs nacionais. Nós temos algumas ideias fantásticas, outras cabulosas, tipo o Deimos Corporation. Mas é aquilo. O que é válido é você conhecer o RPG nacional, você jogar. Se você tiver uma ideia de aventura, ou de cenário, ou mesmo de sistema, ou de jogo completo, por que você não pega, senta e escreve? Se você achou aquela ideia interessante, outra pessoa vai achar também, meu filho. Não vai te custar nada. O importante é, não deixe jamais de conhecer o RPG brasileiro. Não se restringe aos estrangeiros. Eles são bons? Sim, são. Assim como muitos RPGs brasileiros. Você pega para jogar um Arquivos Paranormais, por exemplo, do Jorge Valpassos, você fica com uma sensação maravilhosa do tipo, caramba, que jogo! Você pega para jogar, pegar um outro nacional aqui, o Bukatsu, do Igor Moreno. Eu que não gosto de anime, apreciei o jogo pra caramba, achei a graça de rir, de rolar, e por aí vai. Então, galera, conheça os RPGs brasileiros. Dá uma olhadinha, tem na Dungeonist, tem as editoras nacionais, tem as editoras indies como a Coisinha Verde e a Jotun Raivoso, que publica jogos nacionais, tem outras editoras também, tem o Bazar Verde, que você pode adquirir gratuitamente os jogos, você pode, se quiser, fazer um pix para o autor, caso você goste do produto dele e queira colaborar. Eu sei que para a maior parte dos brasileiros pague o quanto quiser, sinônimo de gratuito. Mas para pensar comigo. Cara, tá gastando o tempo dele, o esforço dele, pra te dar um momento de diversão. Se você se divertiu com o jogo dele, custa, sei lá, e pingar 2 contos na conta dele? 2 realzinho, preço de um cafezinho. Eu sei que para muita gente R$2 está fazendo falta, ainda mais depois do desastre que o Bolsonaro provocou na economia brasileira. Tá todo mundo fudido de dinheiro. Mas se você puder, custa pingar um cafezinho pro cara? Custa. Ah, mas R$2, o que adianta R$2? Você vai em qualquer padaria, se você for numa padaria aí, você vai ver, o cafezinho tá R$2. Eu tô literalmente falando, contribua com o cafezinho do cara. Não é pelo valor, ainda mais o autor indie. O autor indie não escreve pra ficar rico com RPG. Se ele
Eu já falei isso em vários lugares, vou falar aqui de novo. Quem quer viver de RPG tem que escrever o OSR ou Retroclone. O autor indie ele não quer viver disso. Até porque ele não vai viver disso. RPG indie não dá dinheiro no Brasil. Você faz uma venda, quanto muito você consegue um financiamento coletivo, mas a não ser que seja um jogo que já tem uma fanbase muito grande, tipo Fate, que para os padrões brasileiros Fate é indie para um senhor caralho, você escrever RPG indie no Brasil não dá certo. Seja realista, meu amigo, seja realista. Você vai ter que ter seu empreguinho. Se você quiser viver de RPG, você vai ter que ou fazer uma parceria com uma editora e ter um blog, um canal no YouTube falando de RPG e torcer para ter 1 milhão de seguidores, que eu acho bastante complicado. Ou você vai ter que escrever um retroclone, que isso vende, tá? E nego paga os tubos e as tobas por um retroclone. Vide Tormenta 20, que a Jambô fez um financiamento que conseguiu mais de 2 milhões de reais, entendeu? Deu a pernada e não entregou muita coisa até hoje. Já está lançando mais material aí, os materiais de T20 estão, parece que esqueceram. Tem um camarada aí que comentou que muito provavelmente vai ser o Papai Noel que vai entregar essas paradas, que a Jambô ainda não entregou. Mas vocês vejam, é o Catarse de maior sucesso na história do Brasil, 2 milhões, quase 3 milhões de reais. Eu não digo que é a campanha de financiamento coletivo melhor sucedida no Brasil, porque ela não foi realizada nem no RPG. Foi, na verdade, essa campanha foi de mais de 4 milhões de reais, foi aquisição, foi uma contribuição para o mosteiro no estado de Ceará adquirir um terreno. Esse foi o financiamento coletivo no Brasil com maior sucesso, 4 milhões e fumaça. Dentro do RPG, o título pertence à Tormenta, 2 milhões e cacetada. Quase 3. Enfim, pensa comigo. Os caras deram uma volta. Aí vai, lança outro prevendo o financiamento coletivo. Ordem Paranormal, do Cellbit, que é um SR. O nego foi na Atari e comprou. Até descobri que na CCXP estava vendendo mais barato do que na pré-venda no financiamento. Dali, Jambô. Cadê o nosso T20, Jambô? Nosso não, de vocês, porque eu não financiei. Não sabia que a Jambô ia dar... algo me dizia que a Jambô ia dar golpe, deu golpe gostoso. Mas enfim. Vamos sair da cena grande, vamos falar dos indies. O autor indie não dá golpe, até porque tudo que ele tem é um nome. Ele não vive disso. Você pega os financiamentos coletivos indies, por exemplo, Indivisível, que recentemente fez o financiamento do iHunt, trouxe o iHunt pro Brasil. Cara, eu entrei vou pegar só o livro PDF, porque o livro físico nunca tive tara por livro, não tenho mais tara por livro físico de nenhuma espécie. Tô arrependido. O livro ficou lindo, ficou fantástico, ficou maravilhoso e sem os defeitos que os livros da Jambô têm, tipo capa que descola, essas coisas. Aliás, Leonardo Rimura, se você estiver vendo esse vídeo, mandou muito bem com a iHunt e estamos aqui na tara de ver o Uprising chegando, valeu? Pensa que a gente esqueceu? A gente não esqueceu, a gente quer o Uprising, tá? Você pega os financiamentos coletivos da Jotun Raivoso, da Coisinha Verde, são jogos muito fora da caixinha. Da editora Chá, como é que eu fui esquecer da Chá, gente? Conheça a cena indie, apoie a cena indie. Mesmo que você não vá jogar, mas pelo menos conheça. Sai um pouquinho desse mundinho de retroclone, OSR, Mundo das Trevas, Gótico Trevoso. Sou uma criatura das trevas, torturada pelo meu sofrimento. Sai desse mundinho trevoso um pouco, vem ver os indies. É um convite que eu faço para você no Dia do RPG Brasileiro 2022. Certo? Vem conosco. Dá uma olhada lá no Bazar Verde, tem muita coisa boa. Na loja da Coisinha Verde tem muita coisa boa
pessoal da Jotun Raivoso, da Chá, Lampião Game Studio. Vai lá. Tem vários lugares para você procurar RPGs que são bem diferentes, bem fora da curva, vão propiciar experiências mais interessantes do que eu. Mestre, eu ataco. Plá. 17, eu tenho mais 5, acertei? Tá, passa pro próximo. Vocês estão numa taverna. O taverneiro pergunta, vocês querem uma bebida? Mestre, eu ataco. Mas hein? Enfim. Rodrigo Hagabashi, desculpa, a imitação não foi intencional, mas é porque a fala fica tão engraçada. Mestre, eu ataco. Que escorregou. Não foi pra te zoar, tá, Rodrigo? Por favor, não me leve a mal, Hagabashi. Enfim, pra você ver, né, como uma coisa se torna memética, fazendo um pequeno parênteses aqui, como uma coisa é memética, né, eu acompanho a Rádio RPG Parado, o Rodrigo Hagabashi, e esse mestre, eu ataco, já tem status de meme na minha cabeça. Isso é assunto para uma aula de filosofia, comunicação memética e semiótica, não para esse momento. Nesse momento eu quero apenas dizer, gente, feliz dia do RPG brasileiro. Seja você jogador, seja você escritor, playtester, editor, revisor, diagramador, editora responsável por publicação, seja qual for a sua função nesse nosso mundão, nessa nossa comunidade. Hoje é o nosso dia. É o dia do RPG brasileiro. Tudo isso graças a esse vovô aqui. Ainda bem que ele ficou em 1991. Eu tinha esquecido por que eu não jogava Tagmar há 15 anos. Sempre achei essa feitura de ficha um porre. Mas é minha opinião, tá, gente? É minha opinião. Um despertador aleatório no meu celular que eu tô usando como câmera. Enfim. Feliz dia do RPG brasileiro para todos nós. Muitos sucessos, muitas histórias e aventuras fantásticas e muitos personagens épicos e inesquecíveis para todos vocês nesse ano que tá dizendo tchau, 2022, e no ano de 2023 que tá começando agora. Quanto mais RPG brasileiro, melhor, gente. Axé.